Muito bem. Então, olha só. Vocês estão vendo aí esse pequeno trecho do Salomão Habib, né? Sim. A proposta metodológica, então, seria a seguinte. Você primeiro teria que colocar os alunos em contato com o Salomão Habib. De que forma você poderia fazer isso? Quem me dá uma ideia? Porque o Salomão Habib não é uma pessoa que todos conheçam, né? Apesar de que muita gente conhece, ele não é um poeta clássico, né, da literatura. Então, provavelmente os alunos não, alguns, né, ou talvez até a grande maioria dos alunos não conhece o Salomão Habib. Então, a primeira providência seria colocar esses alunos em contato com ele. De que forma nós poderíamos fazer isso? Poderia ser por meio de um resumo da biografia e da obra dele. Sim, pode ser. Fazer um resumo, né? Dar um resumo da biografia. Sim. Ou você pode simplesmente falar sobre ele, né? Certo? Uhum. Fazer Sim. uma preleção, vamos dizer assim, para os alunos. Ou você pode contextualizar, né, o folclore paraense, né, a expressão artística paraense, Sim. certo? Falando de outros cantores, né, paraenses, de outros compositores paraenses. Você pode mostrar um vídeo, né? Você pode mostrar um vídeo do YouTube, certo? Onde o Salomão está cantando, né? Sim. Ou você pode usar todas essas coisas, dependendo do seu tempo. O ponto aqui é que você precisa contextualizar a obra, né? Então, o Salomão Habib, ele não é um poeta, ele não é um escritor de poesia, né? Ele é um compositor de música. Então, se você disser para os seus alunos que isso é um poema, eles vão dizer assim, mas professor, esse poema está todo desorganizado, está todo bagunçado, não tem rima, não tem sílaba, não tem métrica, não tem nada aqui. Aí você precisaria, então, que eles entendessem que isso é uma poesia musicada, né? Então, provavelmente, o Salomão Habib está compondo uma música. Então, por isso, e como ele não é um poeta, né? Ele é um compositor de música, o poema não tem técnica, vamos dizer assim, não tem características técnicas de poesia, mas é uma poesia, é uma linguagem literária, certo? Já que música é uma expressão artística e, portanto, uma literatura também, certo? Então, Certo. aí você estaria fazendo os alunos entenderem o porquê que isso é uma poesia, certo? E por que essa poesia não tem técnica. Então, vocês observem que isso seria uma introdução formalística, certo? Então, o formalismo, ele está analisando a forma do poema, tá? Então, aí não tem métrica, aí não tem silabicação, aí não tem rima, é um poema livre, vamos dizer assim. E ele é justificado porque o autor não é um poeta clássico, né? Não é um poeta literário, ele é um compositor musical. Então, aí ele não precisa se preocupar com essas técnicas, vamos dizer assim, poéticas. Ele tem mais, a preocupação maior dele é com a expressão, tá? Então, Sim. aí você contextualiza a obra, né? Passo número 2. Você vai pedir aos seus alunos que leiam o poema, certo? Então vamos ler, né? Se Sim. fores só amada, ainda assim vou contigo. Em teu caminho na rua, estarás nua comigo. No lampião dos meus olhos, pelas janelas da casa, pelos sobrados da alma, que te dão calma, tua rua. Vai te dizendo que é tua, nos passos do teu caminho. Vocês
Observaram aí que isso é uma o quê? Qual foi a intenção do Salomão aí? Quando ele fez isso, ele estava... Qual era a intenção dele? Isso aí é o quê? É um desabafo de raiva? Não. É uma expressão de desapontamento? Não. Não. O que é isso? Não. É uma declaração de amor. De amor. Sim. Certo? É uma declaração de amor. E que tipo de declaração de amor? É uma declaração de amor indiferente? Não. É uma declaração de amor incondicional. E infinita, né? E como é que eu sei disso? Porque ele está vendo a amada dele através de quê? Da beleza física? Não. Não. De quê? Não. Então, ele cita aí a palavra alma muitas Pronto. vezes, né? Então dá um tom bem Isso aí já forte diz tudo, né? Mas você Sim. tem outras aí, por exemplo, como o lampião dos meus olhos. Então, isso significa o quê? Que quando ele a vê, né? Ele se ilumina, né? A alma dele se engrandece. E aí, se vocês perceberem, né? Ele vai ao âmago dela, como se diz, né? Então, em teu caminho na rua, estarás nua comigo. Quer dizer, é um encontro de almas, né? Não é um encontro de fantasia, não é um encontro de coisas escondidas. Então, estarás nua comigo. Então, eu posso te ver de forma completa, né? De forma total e profunda, tá? E se vocês olharem com calma, vocês vão perceber que a intenção dele aí é dizer que ela é dona do mundo dele. Correto? Olha, no lampião dos meus olhos, nas janelas da casa, nos sobrados da alma, na tua rua, tá? Nos passos do teu caminho, vai te dizendo que é tua. Então, ele está dizendo que ela está completamente dona das emoções dele, do mundo dele, né? Então, tudo aquilo que o cerca, em todas as coisas que estão ao seu redor, ele enxerga quem? Ela, né? O significado do mundo ao redor dele, quem é? É ela. Então, aí você não está mais analisando a forma do poema. Você está analisando a retórica do poema, né? Você está analisando o recurso linguístico que ele utilizou para expressar a intenção que ele tinha. Então, isso daí, gente, na estética da recepção, por exemplo, que a gente vai ver na semana que vem, seria um enunciado, né? Ele teve uma intenção, que foi fazer uma declaração de amor. Aí ele criou esse enunciado, tá? Lírico, no caso, né? Que buscou dizer para essa pessoa que ele ama que todos os elementos que o rodeiam no mundo significam ela, quer dizer, levam a ela. O pensamento dele, né? A alma dele, o espírito dele, os olhos, tudo está direcionado para quem? Para esse amor. E isso, então, seria uma análise estilística, tá? Você está vendo que isso é um estilo do Salomão, certo? É uma música, então é um poema, tá?
vamos dizer assim, não uniforme, né? São frases apenas que expressam aquilo que ele queria dizer, tá? Então, ele está usando aí metáforas, né? Então, no lampião dos meus olhos, certo? Sobrados da alma, isso tudo é metáfora, tá? Para reforçar a intenção da força desse amor. Diga, Diogo. Professor, no material a gente viu que a corrente estilística ela se desdobra em duas vertentes, que Sim. é a linguística ou descritiva e a literária ou idealista. Certo. Qual seria a diferença nesse exemplo aí que a gente está vendo da atuação das duas e na atividade que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que dividir isso? Na atividade, você pode escolher qual das vertentes você quer utilizar, tá? Na verdade, a estilística descritiva, ela busca estabelecer a relação da classe das palavras com a mensagem. Então, por exemplo, o Salomão aí, ele está descrevendo um amor, correto? Ele está fazendo uma declaração de amor. Então, se é um texto descritivo, vamos dizer assim, tá? Não é um texto narrativo, certo? Ele não está narrando experiências com esse amor, ele está descrevendo esse amor. Então, você tem que esperar aí que apareçam adjetivos, que apareçam metáforas comparativas, né? Entre o que é real e o que é mágico, vamos dizer assim, ou lírico. Então, essa é a estilística descritiva. Então, você utiliza elementos da linguagem para estabelecer a relação que você quer. Então, é um texto descritivo, então você tem que esperar adjetivos, você tem que esperar palavras que estabeleçam relações de comparação. E, no caso da estilística linguística, você vai buscar aí ver se ele está usando exclamações, se ele está usando frases longas ou frases curtas, tá? Se ele está usando repetições. Então, se fores só amada, se fores só amada, se fores só amada, se fores tão amada, se fores tão amada, se fores o mais amada. Então, esse estilo repetitivo é um recurso linguístico que você utiliza para reforçar a mensagem. Não é o caso aí, né? Ele não está usando repetições, porém, ele está usando adjetivos, né? Então, amada é o particípio, é um adjetivo. Ele está usando comparações líricas como estarás nua comigo, então eu posso te ver completamente. O lampião dos meus olhos, então não é o teu corpo que eu estou enxergando, é o teu âmago, vamos dizer assim. Tá? Eu estou te vendo pelos meus olhos. Então, são elementos linguísticos que estabelecem a intenção que ele teve. Certo? Diogo. Então, vejam, a estilística descritiva, ela expressa como é que eu vou dizer, o estilo do autor. Se ele usa muita repetição, se ele usa muita exclamação, se é um cara que escreve através de perguntas. Então, isso é um estilo, é a descrição do estilo. Agora, a estilística linguística, ela estabelece as palavras, tá? Aquilo que as figuras de linguagem, a expressão linguística que ele está usando para transmitir a mensagem. Diga, Rosilene. Agora que o senhor falou desse poema aí, na verdade eu fiquei meio confusa quando eu fiz a atividade e eu tentei fazer com base no poema do Giovanni Bello, do livro Estardalhaço,
Sim. Mas eu fiquei confusa justamente por conta da repetição. E agora que o senhor falou, eu fui olhar o texto. Mas eu fiz, na verdade, com base no Catar Feijão de João Cabral de Melo Neto. Certo. E como o colega perguntou, parece que tem muitas coisas muito parecidas. Mas veja bem. Nas duas. Quando você fala... E aí, no poema do Giovanni Bello, no texto, ele repete muitas vezes: eu nunca mais vou me apaixonar. Pronto. Quando chegou nessa repetição aí eu digo, não, vou trocar porque eu não consigo entender. Mas Juro que eu não bem, consegui entender. Silene, olha só, eu nunca mais vou me apaixonar. Se eu ficar repetindo isso para ti uma manhã inteira, o que é que você vai dizer para mim? Que eu tive uma decepção, eu tive um trauma, uma decepção amorosa muito grande, certo? E que eu estou desiludido de amar. Ou do amor. Não quer mais. Certo? Não é verdade? Alô? É a internet que está falhando, tá, gente? Mas é isso, tá? Se você fica repetindo, eu nunca mais vou me apaixonar, eu nunca mais vou me apaixonar, você tem aí duas coisas importantes. Primeiro é a repetição. E segundo é a palavra nunca, né? A expressão adverbial nunca mais. Então, nunca mais é algo definitivo, certo? Concordam comigo? Nunca mais. Sim. É algo forte. Então, isso significa que ele teve um grande amor, mas que esse amor foi uma desilusão muito grande. Então, ele está desiludido de amar. E ele está dizendo isso de todas as formas. Primeiro, pela repetição, tá? E segundo, pelo uso do nunca mais, que é uma expressão adverbial, né? Então, é um elemento da linguagem que reforça isso. Certo, Rosilene? Certo, Yasmin? Entenderam agora? Sim. Então, é esse tipo de coisa que você tem estilística descritiva e estilística linguística. Então, o Giovanni, ele usou as duas coisas aí. Nunca mais eu vou amar, nunca mais eu vou amar, nunca mais eu vou me apaixonar, nunca mais eu vou me apaixonar. Aí dá vontade da gente dizer assim, tá bom, cara, eu já entendi. Tudo bem, não precisa ficar repetindo mais isso que eu já entendi. Lá no caso... Mas aí no final ele não diz que é uma coisa para sempre, é só esse ano, né? Justamente. Então a repetição dele acaba sendo só momentânea, não é realmente para sempre, né? Isso, pronto. Ou significa que ele já está se recuperando, né? Ou quem sabe já encontrou um outro amor, não é isso? Isso. Então é assim, Rosilene, no caso do Catar Feijão, por exemplo, a repetição ela é comparativa, concorda? Porque ele não está pensando exatamente nas palavras, mas sim na ação do catar feijão, né? Então, catar feijão, separar aquele lixo que tem no feijão, né? Aquelas pedrinhas, e deixar só os bagos, né? Os grãos bons, é como você faz quando está escrevendo, quando você está produzindo. Certo? Você separa o joio do trigo. Certo, Rosilene? E no catar feijão ele usa, eu não sei se eu acertei em relação ao trabalho, em relação a isso, porque para nós que temos uma leitura mais, vamos dizer assim, melhor, no caso da literatura, da língua portuguesa, a interpretação do texto, mas entregar um texto desse para um aluno, ele vai ter dúvidas. Ele vai ter dúvidas em relação às palavras. Certo, mas é aí que você entra, né? Porque é o separar, justamente, que ele coloca, né? Mas é aí que você entra, né? É, justamente, o que pode ser usado e o que não pode. Como eu vou interpretar, como fazer o aluno interpretar e compreender o texto
Olha, e adentrar no texto se ele não entende tudo que o autor fala em cada verso, no caso. tá. Foi bom você falar isso. Eu vou colocar aqui para vocês uma experiência que eu tive. Eu trabalhei esse poema do Cabral de Melo Neto numa turma de EJA, tá? E a maior parte da turma era de agricultores. Sabe o que eu fiz? Eu levei um punhado de feijão para a sala, pedi que alguém se voluntariasse para catar o feijão. Aí a pessoa foi lá, catou o feijão. Aí eu disse assim, mas espera aí, por que tu separaste isso aqui? O que é? Isso aqui não presta? Ele disse, não. Isso são as pedrinhas que vêm misturadas e a gente separa para ficar só com aquilo que a gente pode cozinhar. Eu disse que vai tornar o feijão gostoso. Ele disse, exatamente. As pedrinhas vão atrapalhar o feijão. Aí eu disse, pois é assim que a gente faz um texto. A gente tem que escolher bem as palavras, a gente tem que separar aquilo que não vai fazer diferença no texto. A gente não pode ficar escrevendo um monte de besteira desconexa. A gente tem que separar o que não presta do que presta. E aí eu fui, através dessa ação, né, eu fui explicando para eles o que significava o poema e por que o poeta pensa dessa maneira, certo? Porque o poeta, ele sofre com a escolha das palavras, né? Porque ele sabe que não é fácil, nem é fácil produzir, nem é fácil ler poesia. E daí eu fui criando todos os conceitos e depois, então, eles puderam explicar o tal do catar feijão através de outras ações da vida deles, do cotidiano que eles tinham. E isso pode se aplicar muito perfeitamente à sala de aula dos alunos de vocês. Concorda, Rosilene? Sim. Então é isso, tá? Então eu usei uma estilística descritiva, certo? Eu fiz uma espécie de ação, né? Tá? Eu fiz uma performance, vamos dizer assim, para produzir o efeito que eu queria. E aí eles puderam entender essa repetição do catar feijão, catar feijão, catar feijão, separar, separar, separar. E aí eu fui, então, trabalhando a linguagem do poema. Todos entenderam isso, gente? Alguém tem alguma outra dúvida? Eu vou parar aqui, tá? Vou parar.